Olá! Já parou para pensar que a fé pode literalmente remodelar o nosso cérebro? Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma obra chamada Mente de Cristo, a neurociência da nova criação, para entender como a transformação espiritual e a ciência podem andar de mãos dadas. Vamos descobrir juntos como tudo isso começa de verdade na nossa mente. Bora nessa jornada? Para a gente começar, olha só que frase poderosa. O que ela quer dizer, no fundo, que a caminhada espiritual não é só sobre acreditar. É sobre treinar nossa mente para pensar de um jeito diferente. É quase como sintonizar nossos pensamentos em uma nova frequência, uma perspectiva que vem do céu. Então, o nosso ponto de partida é esse talo chamado a transformação. Mas o que raio significa ser uma nova criação? É isso que a gente vai explorar agora. Entender essa ideia de uma mudança que acontece primeiro por dentro, para depois aparecer do lado de fora. A obra traz uma imagem que, olha, é muito forte. Imagina só, você se olhar no espelho e não reconhecer a pessoa que estava ali ontem. Não porque sua aparência mudou, mas porque a sua essência é outra. É a ideia de que o passado se dissolveu, perdeu a força, e dali surge uma versão nova, sabe? Livre, renovada. E aqui vem o pulo do gato. Isso não é só uma metáfora, uma poesia. A proposta é que essa transformação é uma realidade espiritual, algo concreto. E o epicentro disso tudo? A nossa mente. É ali que a mágica, ou melhor, o milagre da recriação realmente começa. Ok? Então, se a mente é o ponto de partida, como é que essa transformação acontece na prática? A próxima ideia é sensacional. A mente é como se fosse um laboratório. É o espaço onde a fé se torna um agente de mudança real, que a gente pode até observar. E aqui que a coisa fica interessante de verdade. A gente vai conectar dois mundos que muita gente acha que não se misturam. Um princípio bíblico antigo, a renovação da mente, e um conceito supermoderno da neurociência, a tal da neuroplasticidade. Vamos ver no que dá essa conversa. Então, o que é essa tal de neuroplasticidade? Bom, de forma bem simples, é a capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de formar novos caminhos. Pensa nisso. Todo pensamento que a gente repete dia após dia pode literalmente criar novas conexões neurais. Isso, cientificamente falando, quer dizer que nosso cérebro não é uma peça fixa. Ele pode ser religado por aquilo que a gente escolhe focar. E isso se encaixa perfeitamente na ideia de uma mente renovada, né? Essa frase amarra tudo de um jeito brilhante. A ciência nos mostra o como as coisas acontecem, o mecanismo da neuroplasticidade. Já a fé nos mostra o quem está por trás da transformação, a fonte desse milagre. É uma harmonia perfeita, né? Entre o processo que a gente consegue entender e o mistério que a gente consegue sentir. Certo, se a nossa mente pode ser renovada, o que isso significa para quem a gente é? Bom, isso nos leva direto para a ideia de uma identidade espiritual totalmente nova. Vamos mergulhar nessa transição, de deixar para trás o velho eu para abraçar o novo. Toda jornada de transformação precisa de um ponto de partida. E aqui, esse ponto é o que o livro chama de velha identidade. Sabe, aquela que é definida pelo passado, que carrega um peso de culpa, de erros. É como se o eco de quem a gente foi tentasse definir quem a gente é hoje. Então, qual é o ponto de virada? O que muda o jogo? O texto apresenta a cruz como esse momento decisivo, não só como um fato histórico, mas como uma espécie de cirurgia espiritual que vai lá na raiz da nossa identidade e reprograma tudo. E qual o resultado dessa cirurgia? Uma identidade novinha em folha, uma nova criação, que não é mais definida pelos erros, mas pela graça. É a liberdade daquele peso da condenação, um verdadeiro recomeço, como a própria referência de 2 Coríntios diz. Ok, tudo isso soa incrível na teoria, mas como a gente traz isso para a nossa vida, para o dia a dia? O material não deixa a gente só na ideia não, ele nos dá ferramentas práticas. Vamos dar uma olhada em algumas delas para ativar essa renovação na mente. Olha só que prático. Primeiro, a declaração de identidade. É usar a própria voz para falar em voz alta quem se é agora, tipo, eu sou uma nova criação. Isso ajuda a fortalecer aqueles caminhos neurais novos no cérebro. Depois, a visualização guiada. É usar a imaginação para, intencionalmente, se ver livre do passado, visualizar uma vida a partir da fé. E, por fim, as afirmações diárias. Repetir verdades das Escrituras para que o nosso subconsciente comece a se alinhar com essa nova identidade. Basicamente, é usar a neuroplasticidade a nosso favor.
Mas de que adianta uma revolução interna se ela não muda a forma como a gente vive, né? A jornada toda culmina exatamente aqui, em alinhar as nossas ações com essa nova mentalidade. É hora de pensar, de crer e, finalmente, de agir. E aqui está a grande virada de chave. Fé não é uma coisa passiva. Ela é um catalisador, um empurrão para a ação consciente. Uma mente transformada inevitavelmente leva a uma vida transformada. É como se os pensamentos fossem a planta da casa e as nossas ações, os tijolos que constroem a nova realidade. Esse slide resume bem essa progressão. Começa no invisível, com a fé que pensa o milagre. Aí, a ação consciente traz isso para o mundo real, materializa. O pensamento vira realidade. Aquela promessa antiga vira um propósito de vida. E a intenção se transforma em movimento de verdade. É um fluxo, de dentro para fora. E para fechar, ficamos com essa ideia que é para a gente refletir por um bom tempo. O reino começa em um pensamento. Isso deixa uma pergunta no ar, não é? E se a maior revolução que a gente pode viver não for algo grandioso lá fora, mas a transformação silenciosa de um único pensamento aqui dentro? O poder de mudar tudo pode já estar ativo na nossa própria mente. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.